Se mantiver o foco na meta e fé no coração, a força nunca faltará e a vitória estará garantida. Voltamos aqui para a gente continuar resolvendo exercícios de realidade estrutural mais RID. Vamos na nossa saga chegar a 200 questões resolvidas. Todas elas questões de concurso. Vamos lá, continuar nossa brincadeira aqui. Questão 139. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, negou recurso proposto pelo governo do Distrito Federal e manteve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que obriga a retirada das grades que cercam o pilotis de prédios residenciais do Cruzeiro e em Brasília. G1, DF, DFTV Globo. Tá? Isso é de 2017, dezembro de 2017. Então o STF negou o recurso do Distrito Federal, automaticamente fez valer a decisão do STJ. Sobre o tema exposto no fragmento de texto acima, analise as questões a seguir e marque a única alternativa errada. É para marcar a única errada. Uma das características do plano piloto da capital federal, projetado por Lúcio Costa e tombado como patrimônio cultural da humanidade, é a livre circulação sobre os prédios, erguida em pilotis nas áreas residenciais, que estão corretos. Tá certo? Ele foi tombado e depois de tombado recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Vamos lá, questão letra B. O tombamento da área do plano piloto de Brasília abrange 4 grandes escalas. Escala monumental, bucólica, gregário residencial, verdadeiro. Monumental é ao longo do eixo monumental, tá? A bucólica, a área verde. Residencial tem que ser fins residenciais, você não pode ter ali, por exemplo, as pousadas, e gregária, a área que agrega as pessoas, setor de diversão ali, por exemplo, plataforma rodoviária. C. O tombamento da área do plano piloto de Brasília foi concedido pela Unesco em 87 para preservar as características futuras da capital. É errado. E é errado porque o tombamento foi feito por um decreto do governo do Distrito Federal, tá certo? Não foi concedido pela Unesco. O que foi concedido pela Unesco é o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. D. O principal argumento dos moradores para a manutenção das grades nos prédios do Cruzeiro, RA 11, é a questão de segurança. Verdadeiro, até porque ali próximo tem o SEASA, onde as pessoas de mais baixa renda, normalmente em situação de rua, vão buscar alimentos e depois vão ficar debaixo dos prédios ali do Cruzeiro. Tá? Acaba fazendo suas necessidades ali, a gente sabe que não é agradável, tá? Para as mães que têm as crianças ali embaixo do prédio é sempre um risco, mas lembre-se que o projeto inicial do Lúcio Costa era vão livre, não pode ter a grade. Você pode pegar ao longo das Asa Sul, Asa Norte, não tem grade. Tem até a cerca viva, mas grade não tem. Então a questão está correta. E letra E, a área tombada do plano piloto de Brasília atualmente extrapola os limites da RA1, certo? Porque a RA1, gente, vai ser o quê? A área prevista inicialmente, menos aqui, ó, Candangolândia, menos aqui Sudoeste Octogonal e menos aqui Cruzeiro. Então hoje a área tombada, ela extrapola os limites da RA1, questão correta. Questão 140. A agência criada pelo então presidente Juscelino Kubitschek em 19 de setembro de 1956, por meio de uma lei denominada Mensagem de Anápolis, com a finalidade exclusiva de gerenciar e coordenar a construção da capital do Brasil, no plano central, tá certo? A definição apresentada descreve quem, gente? Vamos lembrar que JK assinou esse projeto de lei, tá, gente? Aonde? Na chamada Casa JK, tá certo? No aeroporto de Anápolis. Era para ser em Goiânia, estava chovendo muito, pousou em Anápolis e aí acabou fazendo num botequinho lá, tá? Eles acabaram assinando. Essa casa, chamada de Casa JK, tá? Ela está passando por uma dificuldade porque ela está precisando de reforma e não tem dinheiro. E nós estamos falando de quem, gente? Da Nova Cap, tá? Letra D aqui. 141. Entre os paralelos 15 e 20 graus havia um leito muito extenso, que partia de um ponto onde se formava um lago. Então a voz disse repetidamente, quando escavarem as minas escondidas em meio a esses montes, aparecerá aqui a grande civilização, a terra prometida, onde jorrará leite e mel, será riqueza inconcebíveis.
tais palavras que pronunciam a instalação da nova capital brasileira no Planalto Central foram proferidas por quem, gente? Aí é moleza, todo mundo que sabe que é com quem, gente? Pelo santo Dom Bosco. Inclusive, tá, o primeiro templo religioso erguido no Distrito Federal foi quem, gente? Foi a Ermita Dom Bosco, inaugurada em 57. A primeira capela, o primeiro templo construído em Brasília, e passa exatamente no paralelo 15. Vamos lá, questão 141. Agora 142. FCC, CLDF. Gente, questão para mais de teto, tá certo? Você vai ter que trabalhar lá e ter o abaixo teto, ficar chateado que vão descontar de seu salário, tá? Para você ganhar no máximo teto. Traz assim: sem dispor dos mesmos elementos de infraestrutura de Brasília, as cidades que se formaram nos arredores da capital federal, sem planejamento, são conhecidas como o que, gente? Como cidades satélites. Vamos lembrar que cidades satélites são o que, gente? Cidade dormitório. Vamos lembrar aqui, ó, não eram planejadas, elas foram, deixa eu voltar, elas foram instituídas por quem, gente? Pelo próprio governo, mas não eram planejadas, não tinha esse planejamento aqui. Questão da CLDF, tá, feita pela FCC. Pela CLDF também está aqui, ó. A data de 30 de novembro corresponde, no ano do Distrito Federal, ao feriado comemorativo do Dia do Evangélico. Facinho demais. Professor, cobraram isso em prova, para salário de 40 mil? Isso mesmo. Caiu esse tipo de questão, para salário de 40 mil na questão da CLDF. Também caiu essa, ó. O órgão superior de consulta do governador do Distrito Federal, o Conselho de Governo por ele presidido, tem ainda entre seus membros um representante do Superior Tribunal Federal? Não, gente, que Superior Tribunal Federal está aqui no DF. Um representante do Ministério da Integração Nacional? Não, o Ministério da Integração vai falar muita coisa relacionada com a RID. Os prefeitos dos municípios, o DF não tem município. Os presidentes das câmaras municipais, nós não temos câmaras municipais. Os líderes da maioria e da minoria da Câmara Legislativa. Moleza demais essa 144. Vamos lá, 145. A fim de delimitar a zona da futura capital do Brasil, a Comissão Exploradora do Planalto Central, chefiada por Luiz Cruz, o belga, adotou o critério. Tá, gente? Vamos lá. Político administrativo, priorizando as zonas mais densamente povoadas? Não, porque aqui não tinha praticamente ninguém. Orográfico, baseado na conformação do relevo? Também não. Do quadrilátero, inspirado na prática estadunidense. Vamos lembrar que já se falava que o Brasil deveria se inspirar em Washington e fazer o que, gente? Um quadradinho, uma capital inclusiva com o quê? Com o nome do príncipe regente da época, não é isso? E só para quem não sabe, por curiosidade, toda vez que você vê nos filmes lá, o Washington DC não é depois de Cristo, é Distrito de Colômbia, tá? Hidrográfico? Não. Divisão de subsidiárias, comarcas? Não. Letra C ali. 146, também da CLDF, salário de 40 mil. O Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, tem seu nome ligado a uma flor comestível de arbusto similar ao loureiro? Não. Aos poderes de cura de determinada planta nativa? Não. A uma ave típica do bioma do Cerrado? Não. A um grupo indígena de origem tupi? Não. A um bosque endêmico observado na região. Isso mesmo, gente. Porque se fala o quê? Que a região da Papuda, a fazenda Papuda, ela fez o quê? Lá se tinha uma mulher, um casal que tinha a doença de deficiência de iodo, então você faz o quê? Você tinha um bosque endêmico que fazia uma papada, por isso o nome Papuda, tá certo? Caiu na prova da CLDF. Tá? Inclusive, vale lembrar que a escritura da Fazenda Papuda é uma das mais antigas que tem registro no Distrito Federal. Inclusive, nessa matéria do Metrópole aqui, tá? Saiu a origem do nome. O folclore local diz que o nome Papuda foi dado em referência a um casal de negros escravizados que vivia na região. A mulher teria sido acometida pelo bócio, uma deformidade na região do pescoço associada à deficiência da ingestão de iodo. O papo resultante da doença teria dado o nome à área, onde também já existiu um quilombo. Então tá aqui a informação, você não erra mais. CLDF também caiu essa aqui. Há cerca de 1958, no Nordeste, determinou a vinda de milhares de trabalhadores para a região de Brasília.
Muitos desses nordestinos foram abrigados em Taguatingas, onde passaram a ser chamado de modo pejorativo, pelo mesmo termo usado na época da escravidão para designar os pobres que praticavam agricultura itinerante no interior do país. Que termo é esse, gente? Isso era designado de candango. Então, candango, inicialmente, era um termo pejorativo, que significava peão, trabalhador braçal, trabalhador sem qualificação profissional, ser desprezível, é mais ou menos isso, tá certo? Com o tempo pegou um sentido valoroso, tá? E hoje é entendido como herói, desbravador, pioneiro, herói da construção. Tá vendo aquele edifício, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu pus massa, pus cimento, tá certo? É mais ou menos isso, tá? Mas lá atrás era o que? Era pejorativo. Questão também de quem, gente? Da CLDF, salário batendo no teto. 148. CLDF. Tá? De acordo com sua caracterização híbrida, é correto afirmar que o Distrito Federal está subordinado ao Ministério da Integração Nacional? É errado. Tem chefe do Poder Executivo um prefeito? Não. Teve prefeito até 69. De 69 para cá, nós tivemos governador. Até 89, indicado pelo presidente. De 89 para cá, eleito. Divide em município? É errado. O DF não pode se dividir em município, divide em regiões administrativas. É regido por uma Constituição estadual? Não, nós temos o quê, gente? Lei orgânica. Tem administração autônoma, tá certo? E nós temos o quê? Nós temos autonomia legislativa, hora de estado, hora de município, tá certo? Nós temos um ente atípico aí. Próxima questão. 148 e 149. Também da FCC, também CLDF. Apesar da celebrada redução da criminalidade do Distrito Federal, observada pela Secretaria de Segurança Pública em 2017, os Estados Unidos da América do Norte divulgaram lista de áreas a serem evitadas no Brasil, mencionando 4 regiões administrativas do Distrito Federal. Quem que eles citaram, gente? Tá? Vamos lá, eles citaram Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá. Tá? Falaram que não era para vir para cá, não. Não é para vir para Ceilândia? Eu também nem quero ir para aí, tá certo? Vocês fiquem aí, que nós ficamos aqui, é mais ou menos nessa brincadeira, tá certo? Vamos lá, questão 150, também CLDF. Os primeiros habitantes da cidade de Brasília ficaram conhecidos como o nome de... Aí, você tem um detalhe, tá? Ficaram conhecidos como? Como é que ficaram conhecidas as primeiras pessoas que vieram morar aqui? Candangos, tá? Ou pioneiros, mas popularmente o que, gente? Candangos. Então, peões, brasiliense, não, brasiliense é quem nasce no DF, hoje é brasiliense. Desbravadores, bandeirantes ou candangos? Ficou conhecido como candangos, tá? Os primeiros eram os bandeirantes, eram os pioneiros, mas ficaram conhecidos como candangos. A grande questão foi isso aqui, ó, ficaram conhecidos. 151. A região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, a RID-DF, foi criada pela Lei Complementar 94/98 e regulamentada pelo Decreto, tá, 2.710 de 98 e alterado pelo Decreto 3.455 de 2000 e assim vai sendo alterado. Acerca da região citada no texto e de temas correlatos, julga os itens que se seguem. 151. É objetivo da RID articular e viabilizar as ações e projetos da União, do Distrito Federal e dos estados e dos municípios, visando a dinamização econômica e o desenvolvimento em escala regional? Corretíssimo. Tá? E vamos lembrar que a RID tem prioridade no recebimento de recursos federais. 152. O território e os municípios que compõem a RID coincidem com a área metropolitana de Brasília. É errado, a área metropolitana de Brasília, gente, ela é menor, ela pega poucos municípios aqui, ó. Essa área mais de influência, então ela está errada. A RID ela é muito maior. E aqui está falando área metropolitana, não está falando região metropolitana. Considerando-se toda a RID, o setor industrial compõe a maior parte do produto interno bruto. Errado é o que? De setor terciário. 154. Recentemente, foram agregados mais 10 municípios goianos à RID, além de 2 municípios mineiros, Arina e Cabeceira Grande, que estão corretíssima aí. Tá? 14 de junho de 2018, tá sancionado pelo presidente Temer.
O Distrito Federal voltou a ter menos de 3 milhões de habitantes. Já voltou a ter mais de 3 milhões. Um ano após a população ter chegado a 3 milhões e 39 mil. Isso é estimativa do IBGE. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o fluxo migratório para a região continua positivo, mas está em queda. A respeito da população do Distrito Federal e de aspectos socioeconômicos a ela relacionados, julga os itens subsequentes. Vamos lá, 155. Projeções do IBGE, recentemente divulgadas, indicam que o Distrito Federal terá, por volta de 2060, 2 idosos para cada jovem. Gente, olha respondendo aqui, olha os idosos respondendo aqui, questão verdadeiro. E aí em 2060, ou seja, nós estamos em 2020, para 2060 falta 40 anos, eu com certeza serei idoso, estarei com 86 anos, espero estar lá. 156. Segundo estimativas, nas próximas décadas, a taxa de fecundidade reduzirá cada vez mais, ao mesmo tempo em que aumentará a esperança de vida ao nascer. Verdadeiro. Vale lembrar, gente, que taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher em idade fértil. Ó, pra você ter ideia, em 1900, a mulher brasileira tinha uma média de 7 filhos por mulher. Em 1940, 6,4. Já em 2005, 2,1, que dizem os demógrafos que é o ideal, porque a cada 10 mulheres, 21 filhos. 20 para suprir pai e mãe e 1 para crescimento do país. Hoje o Brasil tem 1,7 e o DF tem 1,3, tá? E determinadas áreas do DF está menos de 1. Tá certo? Então quer dizer, está reduzindo cada vez mais e hoje cada vez mais se espera viver. Pra você ter ideia, em 1900 se vivia 120 anos atrás, se vivia em média 37 anos. Tá? Na década de 40 vivia em média 48 anos. Tá certo? Até por isso que o tempo de prisão naquela época era 30 anos no máximo. Por que isso? Era preso com 18, ficava o quê, gente? 30 anos preso, saía com 48, vai morrer em casa. Hoje a expectativa do brasileiro já está em 76 anos, sendo que as mulheres vivem em média 79 e os homens vivem em média 72. Aqui no DF a expectativa de vida média ela está em 78, bem a mais que a média brasileira. E aqui no DF as mulheres já vivem mais de 80 anos de média, tá certo? Isso é média. Então você pega quem vive muito e quem vive pouco no caso aqui, tá? Os municípios que compõem o Distrito Federal. Parou aqui, o DF não pode ser o quê, gente? Composto por município. A questão já está errada. Questão 158. O PIB per capita de Brasília está entre os maiores do país. Até aí certo. O que não ocorre com o índice de desenvolvimento humano? É errado. Por quê? Porque nós temos o melhor IDH do país também. Vamos lá, próxima questão. O presidente Michel Temer assinou em 4 de dezembro de 2019 medida provisória que altera o Estatuto da Metrópole. Com a mudança da lei número 13.089, Estatuto da Metrópole, o Estatuto passa a incluir o Distrito Federal na previsão legal de criação legal da região metropolitana. A MP atendeu um pleito do governador eleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha, publicado em 4/12/2018. Tendo o texto acima referencial inicial e considerando o tema por ele abordado em toda a sua abrangência, julga os itens seguintes. Olha só que absurdo foi isso. O governador Ibanez, tá, ele solicitou ao Temer que fizesse uma medida provisória aonde fosse possível criar uma região metropolitana envolvendo Brasília e os municípios circunvizinhos. Calma lá, região metropolitana, Constituição Federal, artigo 25 é o quê? Dentro da própria unidade da federação. Quem é que ia bancar isso? Me diz, tá aí seu orçamento de DF? Quer bancar todos os municípios em volta? Então é algo totalmente fora da legalidade. Tá, gente? Para fazer assim, para amenizar a coisa, o nosso Congresso, que funciona de ré, acabou não analisando essa medida provisória e ela caducou. Mas vamos responder as questões? 159. Com a assinatura da referida medida provisória, a Rede DF alcançou o status de região metropolitana? Errado. Gente, RID é uma coisa, região metropolitana é outra, e região metropolitana é algo menor que a RID. Região metropolitana é dentro do próprio estado. RID envolve 2 ou mais unidades da federação. Questão 160, vamos lá. A criação da região metropolitana do DF e entorno via MP permite o ingresso automático de todos os municípios integrantes da RIDF
Errado, porque você não pode fazer isso, não pode incluir, teria que passar ainda por aprovação na cada Câmara Legislativa aqui, cada Câmara Municipal. 161. Atualmente a RID-DF é composta por 33 municípios, sendo 29 de Goiás e 4 em Minas Gerais, além do próprio Distrito Federal. Agora sim, corretinho, até que enfim, né? O governador Ibanez Rocha, utilizando os poderes a ele atribuídos, conforme o artigo 13 da Lei Orgânica do DF, criou por decreto 2 novas regiões administrativas, Sol Nascente, Pôr do Sol e Arniqueira. Errado! Vamos lembrar que a criação de regiões administrativas, inclusive está lá no artigo 13º da Lei Orgânica, ele é o quê? Ele é de iniciativa do governador, mas tem que ser votado pela maioria absoluta dos deputados distritais, ou seja, 13 deputados. Errado. Tudo bem que eu nunca vi nenhuma deixar de ser criada, até porque é vantagem mais cargo político e companhia, mas errado, tá certo? 163, vamos lá. Segundo a medição da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, a DASA, a barragem descoberta atingiu 100% de seu volume útil em dezembro de 2018. Transbordando com os bons números, o sistema do descoberto poderá suplementar a Bacia de Santa Maria e regiões como a de Águas Claras, Candangolândia e Guará. Tendo o texto acima referencial inicial e considerando o tema por ele abordado em toda sua abrangência, julgue os itens. 163. A Bacia do Descoberto, localizado na porção oeste do Distrito Federal, é responsável pelo abastecimento de mais de 60% da população brasiliense. Vamos lá, eu sempre falei para vocês, pega o quadradinho e faz o que, gente? Norte, sul, leste, oeste, porção oeste. Beleza, a barragem está aqui. Abastece mais 60%? Verdadeiro a questão. Vamos lá, questão 164. Caminhões e veículos de carga foram proibidos de passar pela pista sob a barragem do Paranoá. A decisão do JDF foi motivada por uma preocupação com a estabilidade da estrutura, que foi construída no fim da década de 50. O pedido foi feito dia após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Verdadeiro. Tá? Então, bem aqui assim, ó, nós temos a barragem, tá, do Paranoá, e aí foi proibido passar carro pesado por cima, com medo de fazer o quê? De arrebentar tudo, e aí você teria inundação descendo o córrego do Santo do Bar. 165. As águas da bacia do Lago Paranoá desaguam no Rio Preto, limite leste do DF, que posteriormente abastece a bacia do Rio São Francisco. Vamos lá. As águas da bacia do Paranoá desaguam no Rio Preto. Não, desaguam no Rio que? São Bartolomeu, tá certo? O Rio Preto é até o que? Limite leste, tá certo? Mas ela deságua o que? No Rio São Bartolomeu. É só olhar aqui a barragem aqui, ó, a bacia. IBRAE C10 2019. Com relação ao Distrito Federal, julgue os itens. O Distrito Federal é um estado. Errado? Já falei para vocês várias vezes que o Distrito Federal não é estado e nem tampouco ele é município. Olha o 167. O Distrito Federal não é um estado, nem município. Verdadeiro. Pelo menos nessa prova do IBRAE, uma você acertava, né? Se você falasse que uma era errada, a outra era certa. Não tem como você errar isso aí, né? A não ser que você colocasse que a primeira era certa, a segunda errada. Aí lascou de vez. 168. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios? Verdadeiro. Tanto que nós temos Câmara Legislativa, que é de Câmara Municipal e de Assembleia Legislativa. No futuro, a Câmara Legislativa poderá autorizar a sua divisão em municípios? Errado. Você não pode dividir o Distrito Federal em municípios. A subdivisão do Distrito Federal é em regiões administrativas. 170. Brasília é a capital do Brasil. E o plano piloto, a capital do Distrito Federal? Errado. Distrito Federal não tem capital. Vamos lembrar disso. Tá certo, gente? Vamos lembrar que o Distrito Federal não tem capital. Brasília é a capital da República e a sede do governo do Distrito Federal. Vamos lá, próxima questão. IBRAE também C10 2019. Com relação à região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, julgue os itens 171. A rede DF é constituída pelo Distrito Federal e por municípios de Minas Gerais e Goiás? Verdadeiro. 4 de Minas Gerais, 29 de Goiás e mais o Distrito Federal. 172. A RID-DF possui uma população de aproximadamente 4,5 milhões de habitantes? Verdadeiro, sendo que o Distrito Federal possui 3 milhões,
Ao resto de todos os outros municípios, os outros 33 municípios, 29 de Goiás, mais 4 de Minas Gerais, juntos possuem, tá, algo em torno de 1,5 milhão. 173, o município de Goianésia pertence à RID-DF? Verdadeiro. Olha só, gente, perguntando às vezes o nome de município que pertence o quê? À RID, né? Também é IBRAE. 174, os municípios de Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Novo Gama e Lusiânia são detentores de mais de 60% da população da RID-DF. Lembrando que, gente, a RID-DF ela é composta por 29 municípios goianos, mais 4 mineiros e mais o Distrito Federal. A população disso aqui dá algo em torno de 4,5 milhões de habitantes, tá certo? Para que eles tivessem 60% dessa população, eles teriam que ter o quê? Algo em torno de 3 milhões de habitantes nesses municípios. 3 milhões de habitantes tem quem? Tem o Distrito Federal. Questão que, gente, errada. Beleza? Vamos lá. Questão 175. CEDES 2019. Com relação a regiões administrativas do Distrito Federal, é errado considerar que a Arniqueira foi a última RA a ser criada. Essa questão, ela está o quê? Ela está correta. Arniqueira, que foi desmembrada de Águas Claras, RA 33, realmente foi a última a ser criada até o presente momento, tá certo? Deixa eu ver aqui isso. A sua criação depende de lei, a região administrativa depende de lei aprovada pela maioria absoluta de deputados distritais e de iniciativa de quem? Do governador. Essa questão ela está correta também. C. A sua extinção, a extinção da região administrativa, não pode ser feita por meio de decreto, editado pelo chefe do Poder Executivo. Realmente não pode. Tanto a criação quanto a extinção tem que ser o quê, gente? Tem que ser feita pela maioria da Câmara da Câmara Legislativa do Distrito Federal, pelo voto da maioria dos deputados, tá? O DF possui mais de 30 regiões administrativas? Verdadeiro, atualmente são 33. Somente alcança as áreas ou zonas urbanas do Distrito Federal? É errado, tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui, gente, Planaltina, a grande maioria da área de Planaltina é rural. Paranoá, a grande maioria é rural. Braslândia também, tá certo? Então, a questão errada, letra E, no caso aqui. Beleza aí, gente, tranquilo, nós estamos resolvendo as questões de realidade estrutural mais RID em exercícios aqui, não é isso? Tá? Nós vamos fazer um intervalozinho, já a gente volta, para quê, gente? Para a gente chegar à nossa meta, atingir quanto? 200 questões resolvidas, questões de concurso. Vamos fazer um intervalozinho, já a gente volta aqui.